Olá, vamos filosofar? Sou professor de filosofia e na sala de aula muitas vezes eu escuto as mesmas perguntas. Professor, o que é filosofia? Por isso que esses vídeos tratam dessa temática. Vamos pensar novamente sobre o que é filosofia? Vem comigo, vamos filosofar? A filosofia não é jovem, ela tem em torno de 27 séculos. Nós vamos falar muito no nosso canal sobre conceitos de filosofia. Na verdade, cada conceito de filosofia é uma interpretação da filosofia. E nós podemos dizer que os filósofos têm suas interpretações, seus conceitos, e esses conceitos podem até entrar em choque um conceito com o outro. Mas há uma questão que os filósofos não vão poder discutir, que é a respeito da etimologia da filosofia, ou seja, a formação da palavra. Como é que surge essa palavra? Foi Pitágoras, o matemático, mas também filósofo, o primeiro que usou a palavra filosofia. E ele usou a palavra filosofia para dizer sobre ele mesmo. Quem era Pitágoras? Vamos pensar no seguinte exemplo. Vamos pensar num jogo, como os Jogos Olímpicos. Há pessoas que vão para os jogos para participar, para disputar, para concorrer. Há outras pessoas que vão para comercializar. Há outras, enfim, que vão apenas para assistir, presenciar. Só que há um grupo pequeno que vai para o jogo para compreender o que está acontecendo. Essas pessoas que se esforçam em compreender, eles são os filósofos. Para Pitágoras, filosofia diz respeito a uma certa amizade, a um amor pelo conhecimento, o amor pela sabedoria. Para ele, a diferença fundamental é que ele não é um sábio, ele é um amigo da sabedoria, ou seja, ele está buscando essa sabedoria. Mas também ele não é um filômeto, ou seja, ele não é um amigo dos mitos. Ele está diante do mito como aquele que questiona. Então, para Pitágoras, esse amor à sabedoria vai distingui-lo, por exemplo, dos animais ou dos deuses. Ele está querendo compreender o que acontece na sua vida. Por isso que para Pitágoras é tão importante essa palavra, filosofia. Ora, durante os séculos, uma característica forte dos filósofos é que eles vão nos ajudar a pensar. Nós já falamos sobre isso. Eu gostaria que você olhasse um vídeo que nós temos sobre pensar criticamente. Esse pensamento crítico nos ajuda a agir, foi o que nós dissemos lá no vídeo. Eu gostaria agora de fazer a seguinte observação. A filosofia, ela nasce se separando do mito, se separando da ignorância, se separando da animalidade, porque ela quer amizade com a sabedoria. Agora, essa palavra sabedoria não é uma palavra que nós costumamos usar hoje. Na verdade, podemos pensar a sabedoria como se fosse uma moeda tão gasta que já não sabemos atribuir um valor a ela. Então, o que seria sabedoria? Sabedoria não seria um conhecimento comum, o senso comum. Também não seria um conhecimento científico. Podemos pensar a sabedoria como aquele esforço de dar um sentido à vida, mas veja, é também um esforço de criticar as ciências e um esforço de criticar o sentido comum. Então a sabedoria, ela junta, ela une em si tanto a questão teórica de criticar os discursos que ela encontra, como também junta a dimensão prática de dar um sentido à própria vida. Então o sábio é aquele que em meio à existência, em meio à variedade de discursos, ele procura fazer a crítica de cada discurso e ele procura criar ou pensar um discurso que dê sentido à sua própria vida. Bem, nos dias de hoje nós não temos ouvido tanto falar de sabedoria. Mas será que essa é uma dimensão que deve ser esquecida? Será que nós não deveríamos pensar os discursos que nós absorvemos e ao mesmo tempo pensar que discurso vai dar sentido à nossa vida? Bom, como aprendizes de filósofos, nós não podemos aceitar qualquer discurso. Também não podemos pensar que a nossa vida vai ser sem sentido. É necessário construir um sentido para a nossa existência, construir um objetivo, aquilo que Aristóteles chamava de teleologia, um sentido, uma finalidade. Bom, qual o fim? Qual a finalidade da sua existência? Vamos fazer um exemplo simples.
pense seus pensamentos. Olha, pensamentos são importantes, porque pensamentos geram ações. Ações geram hábitos. Hábitos geram caráter. E o caráter molda o destino. Por isso que nós temos que pensar e levar a sério a tarefa da filosofia. Nós, aprendizes de filósofos, queremos pensar, criticar, compreender, agir melhor para ter uma vida feliz. Ou seja, nós queremos atualizar o sentido de sabedoria hoje. Mesmo que os outros não falem tanto, nós precisamos investigar o que significaria ser sábio nos dias de hoje. O que significaria ser filósofo, como Pitágoras disse há tantos séculos atrás. O que significa isso hoje? Vamos continuar pensando, porque filosofar é preciso.